Oiê, bom dia. Hoje eu não tô de cafezinho, já são 11 horas, 11h14. Mas enfim, feliz de ter vocês aqui nas minhas redes sociais, nos vídeos que eu faço com muito amor mesmo, de dentro para fora para vocês. E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Tereza Oliveira. Qual o objetivo dos meus vídeos? Falar de um tudo. E hoje eu escolhi um tema que é muito importante, é esse mesmo, falar em público, falar aqui no vídeo, colocar a cara a tapa para conversar com você. Falar em público pode parecer uma coisa muito assustadora para algumas pessoas, ou para uma grande maioria de pessoas. A ideia de estar no centro das atenções, ser o foco de uma plateia assim, causa uma ansiedade, um nervosismo. Mas a habilidade de falar bem em público é uma habilidade chave que pode te ajudar em diversas áreas da vida, tanto pessoal quanto profissional. Vou contar um segredinho para vocês. Há mais de 20 anos, eu fui convidada para falar sobre um tema, que é o meu tema de vida, que é a hanseníase, no Conselho Nacional de Saúde em Brasília. Aí eu preparei um texto, preparei toda a fala, tá? E o pior é que ia ser numa sexta-feira, às 15 horas, hora que está todo mundo preocupado em correr para o aeroporto, pegar o seu avião para ir para o seu estado. Mas tudo bem, eu fui. Só que quando eu cheguei lá, a pessoa que estava comigo, eu entreguei inclusive uma cópia para essa pessoa da minha fala, ela pegou, rasgou. Falou assim, não. Eu falei, como? Você está rasgando o que eu vou falar? Fala com o coração. Pois é, e eu falei com o coração. E as pessoas que estavam lá, os conselheiros nacionais de saúde, não se preocuparam nem se iam perder o voo. Ouviram e criaram a nota que eu tanto queria na época, que era uma nota de que a gente conseguisse levar adiante os nossos trabalhos, principalmente a nossa reivindicação nas questões da hanseníase. Então, para começar, eu acho que falar em público, ou falar aqui, que nem eu estou falando aqui, dando minha cara a tapa para vocês, eu acho que a primeira coisa é você se preparar. É você, e se você já tem um tema específico, tudo bem. Se você não tem, como é a gente aqui, eu vou fazendo os temas de acordo com aquilo que está acontecendo no dia. Então, o principal é saber tudo que está acontecendo e você vai e se prepara para a apresentação. De preferência, você saber alguma coisa do público que vai estar te vendo e vai estar te ouvindo, né? Para você poder direcionar a tua fala, entender o que você está apresentando e, de uma certa forma, se você ainda é inseguro, praticar a tua fala algumas vezes, porque de vez em quando a gente se atrapalha. Vocês podem ver que atualmente eu até deixo nos vídeos, quando eu me atrapalho, eu faço blá, por quê? Porque isso acontece mesmo. Então, é importante ter um bom domínio daquilo que você vai falar. E se eu estou falando para vocês em falar, eu acredito que nesses 20 e poucos anos, se é que eu não falava antes, porque eu sempre fui muito faladeira, mas eu acho que hoje em dia eu tenho o domínio sobre aquilo que eu estou falando. Se você for convidado para falar um assunto que você não conhece, obviamente você tem que se preparar. E para isso a gente tem a internet aí, sabe, muito farta. Eu anotei algumas coisas aqui, olha, um dos segredos para falar bem em público é uma questão, sabe, de se manter calmo e confiante. Isso é verdade. Não fica nervoso que você vai falar, porque não tem sentido você ficar nervoso. A fala sai. E principalmente quando você conhece muito aquilo que você está falando, você vai criando dentro de você frases que você nem imagina, de repente você está, sabe, formando um parágrafo inteiro, assim, vindo no de repente. Eu uso uma técnica, assim, que eu acho que funciona muito para mim, e se vocês quiserem tentar, eu anoto muito palavras novas. Por quê? Porque, principalmente palavras técnicas, porque elas vão mudando com o decorrer do tempo. E é muito importante que você conheça todas elas, todas. Vamos lá. Por fim, lembre-se que falar em público é uma questão de comunicação. De fato, é uma questão de comunicação. Isso significa que é essencial você se conectar. Então, vamos lá. Vamos reprisar. Fala com o coração.
se você conhece bem o tema. Se você não conhece, mesmo que você não conheça, quando você vai pesquisar para poder montar a sua fala, depois você fala com o coração, fala aquilo que você sentiu daquilo que você pesquisou. Isso é muito importante numa fala. Depois, construa as suas frases de forma que você consiga passar para a pessoa ou para as pessoas o teu objetivo, aonde você quer atingir. Comece, dependendo de onde for que você for falar, veja bem o espaço físico que você tem para você se movimentar nele, para você não falar só para, sabe, quando a pessoa fica reta assim, fala para 3 pessoas, não dá. Você tem um público ali e todo esse público merece a tua atenção. E o resto é domínio próprio, é domínio de dentro, sabe? Eu acho que falar em público, gravar vídeo é muito desafiador, muito. Você se vê, depois você olha o cabelo, você olha, nossa, como eu tava, nossa, eu tava nervosa, eu não tava. Enfim, você tem que entender isso como alguma coisa que vai agregar para você valor. E se você conseguir fazer com que as palavras fluam de dentro para fora, eu tenho certeza que você vai, sabe, ganhar muitas habilidades em comunicação e pode se destacar e inspirar as pessoas. Eu não tenho essa pretensão de inspirar ninguém, mas eu tenho a pretensão de passar alguma coisa para vocês do fundo do meu coração. E foi muito bacana essa semana eu ter visto que o meu vídeo de 1º de maio, a minha fala de 1º de maio, alcançou mais de 1000 visualizações no TikTok. Eu fiquei muito feliz mesmo. Então, continue me acompanhando, agradeço a atenção de vocês, falem em público, tentem, mandem para mim, enviem para mim alguma coisa, alguma sugestão, ou inclusive sobre esse tema, sobre o que a gente está conversando aqui. E outra, não fiquem preocupados quando vão fazer vídeo para a internet. Façam sempre tudo na vida com o coração. Não se incomode muito com cenário, sabe, com essas coisas. O que você tem que se incomodar mesmo é com aquilo que você está transmitindo. Se você estiver transmitindo para o bem, amigo, não tem erro, porque é disso que o mundo precisa. Em té.